Bom dia, mais uma vez aqui com vocês, falando sobre a Palavra de Deus, no meu programa Manhã com a Bíblia, que eu pretendo fazer em todos os dias pela manhã. Às vezes eu falho, como ontem, não estava preparado, aconteceu algumas coisas e eu não pude fazer, mas sempre que eu puder, estarei aqui falando sobre a Palavra de Deus no meu programa Manhã com a Bíblia. Todos os dias pela manhã, por volta deste horário, agora 6 horas e 55 minutos, na quinta-feira, um dia um pouco chuvoso aqui na região dos lagos, Cabo Frio, mas é um dia bom, abençoado por Deus. A chuva foi mandada por Deus para que possamos viver. Nós não podemos viver sem a água. Então, estamos aqui, vamos falar hoje sobre mais 2 versículos do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é o Sermão do Monte, onde Jesus diz tudo aquilo que devemos fazer para que sejamos salvos, arrebatados ou ressuscitados com Ele no fim dos tempos, na segunda vinda dele. Muito bem, então vamos lá no versículo 31 do capítulo 5 de Mateus. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudia sua mulher, e não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, naquela época, isso Jesus fala baseado na lei de Moisés. Porque o coração do homem é duro, o coração do homem é perverso. Então, por qualquer motivo, ele abandonava a mulher e permitia que o casamento se desfizesse por unilateralidade dele, mandava ela embora. Então, naquele tempo, Moisés instituiu, Deus instituiu através de Moisés, que todas as vezes que acontecesse isso, o homem teria que dar uma carta de divórcio para a mulher, para que a liberasse para outros, para que ela não cometesse adultério, nem as pessoas que com ela se casassem novamente cometessem adultério. Então, isso fala com base no coração do homem, coração duro daquela época, mas Jesus institui o casamento para sempre. O que Deus une, o homem não separa, né? Então, botando aqui no contexto do Antigo Testamento, que eu já estou falando, né? Em Deuteronômio 24:1, permitia que o homem fazia isso, desse uma carta de divórcio, mas o motivo para a separação teria que ser um motivo muito justo, por prostituição ou por qualquer motivo que levasse a sociedade a dar uma negatividade àquele motivo, àquela mulher. Então, agora no Novo Testamento, Jesus sempre ensinou outro caminho. E agora no Novo Testamento é para nós aqui hoje, né? Por que Jesus fala da dureza do coração? Né? O Evangelho, aqui próprio Evangelho de Mateus 19, versículo 8, Jesus explica que tal regra não era ideal, original de Deus, essa regra que dava lá em Moisés, na lei no Antigo Testamento, mas uma permissão devido à dureza do coração humano, voltando aqui a falar sobre isso. Né? Isso no Mateus 19, 8. Né? A condenação do ato. Jesus endurece o preceito e afirma que repudiar a esposa e se casar com outra equivale a cometer adultério, exceto em casos de grave quebra da aliança conjugal, é o que eu falei, por imoralidade sexual, por traição e etc. A frase, o que Deus uniu, o homem não separe, está registrada no livro de Mateus 19, 6. E também em Marcos 10, versículo 9. Né? Assim,
eles já não são dois. Olha que fala aqui em Mateus 19,6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Marcos 10:9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Né? Então, a origem do sacramento, do casamento, Jesus explica que o matrimônio foi criado por Deus desde o princípio, unindo o homem e a mulher em uma só carne. Né? A instrução é uma ordem para que os seres humanos não rompam o vínculo do casamento, mostrando que a união deve ser tratada com respeito, fidelidade e perenidade, ou seja, para sempre. Jesus responde a uma pergunta sobre o divórcio, apontando que a permissão antiga para a separação ocorreu por causa da dureza do coração humano. Voltando aqui a falar sobre isso. Mas que o plano original de Deus é a indissolubilidade da aliança. E Jesus ainda fala mais. Quando nós olhamos, quando os homens olham para outras mulheres, a desejando, já está cometendo adultério em seu pensamento. Então, é muito grave. O que nós devemos fazer, nós homens, quando olharmos outras mulheres, considerar como almas. Almas. Isso falou muito bem o pastor Sandro Rocha no vídeo dele. Muito bem. Então, o que nós devemos fazer é isso, ser fiel à nossa esposa, sempre no diálogo, nós vamos conseguir ultrapassar as dificuldades da vida a dois, porque não é fácil, principalmente no início do relacionamento, porque são dois seres totalmente diferentes, dois seres criados com total diferença, e quando se unem, até isso se casar, tem que ter muita cessão de direitos, cessão de viver e perdão sempre, e muito diálogo, que a vida, e sempre colocando Jesus entre os dois, sempre, com oração juntos, oração em separado, mas sempre com oração, colocando Jesus, jamais serão quebrada esta aliança, jamais será quebrada a aliança. Deus sempre vai arrumar um jeito de continuar a união para o bem e pelo bem dos dois, dos filhos quando tem, e assim por diante. Essa foi minha palavra de hoje. Pretendo continuar amanhã no mesmo Sermão do Monte, capítulo 5, até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, tudo aquilo que Jesus nos falou, para que cumpramos aqui na nossa vida, para que sejamos salvos. Que Deus tenha que vocês tenham um dia abençoado, que Deus abençoe vocês, que tenham uma boa quinta-feira, que tudo corra bem. Bom dia nos seus trabalhos, bom dia na sua vida, no seu casamento, que tudo corra bem. Tenha diálogo com tua esposa, com teu esposo, e vivam bem. Que Deus abençoe todos vocês, abençoe todos os casais que estiverem me ouvindo. Compartilhe esse vídeo para aqueles que vivem bem, para aqueles que vivem mal, para que tenham um exemplo aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Que tenha um bom dia, uma boa quinta-feira, e até amanhã. No próximo vídeo, compartilhe, se inscreva, dê o seu like, para que outras pessoas possam receber esta mensagem. E vocês também novamente as próximas que eu fizer. Um bom dia para vocês e até amanhã.